Olá, seja bem-vindo ao canal Viva com Sabedoria. Eu sou o Pastor Dalton e você é especialmente bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Nós estamos a estudar nessa série a relação que existe entre a obra mediadora de Jesus no Santo dos Santos em relação aos eventos proféticos. E para hoje nós vamos estudar a respeito do fim do tempo de graça ou o fechamento da porta da graça. Confira comigo o que diz o Provérbios capítulo 11, versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é seu prazer. Você já ouviu falar a respeito do fechamento da porta da graça ou fim da porta da graça? Essa expressão, ela na verdade denota um momento em que estará decidido o final da história de cada ser humano. Uns irão decidir o seu fim, o fim de sua história, para marcar a eternidade com Jesus, e os outros irão decidir o fim de sua história para a destruição eterna. O livro de Daniel e Apocalipse são dois grandes livros, dois grandes preciosos livros que nos ajudam a entender e a compreender de maneira precisa esses eventos que vão determinar o fim, ou o fim para a vida eterna, ou o fim para a morte eterna de todos nós. O livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, em relação a Daniel, capítulo 7, versículo 9 até ao versículo 14, descreve de maneira clara e muito fantástica o evento que marcou a história do mundo e vai determinar o final da história, que é o evento do julgamento investigativo. Em Daniel 8,14 é apresentado como sendo a purificação do santuário. E esse cenário, em Daniel capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 14, é identificado como sendo o ancião que se assenta, representando Deus Pai, os anjos em milhares de milhares em volta do trono, os livros que se abrem e o texto é evidente em dizer: abriu-se o tribunal. E diante desse cenário é apresentado Jesus Cristo como sendo Filho do Homem. Essa expressão, Jesus, Filho do Homem, é uma expressão escatológica. Aqui a expressão escatológico ou escatologia é eventos proféticos do tempo do fim, ou a ciência que estuda os eventos do tempo do fim. O que implica dizer que numa visão profética, Deus já havia revelado a Daniel o momento em que Jesus viria para a terra como Filho do Homem, morreria a morte eterna na cruz, ressuscitaria da morte eterna para oferecer perdão, vida eterna e salvação aos habitantes da terra, o momento em que ele ascenderia aos céus e o momento em que ele entraria no Santo dos Santos para oferecer os seus méritos em expiação final dos pecados daqueles que crerem nele. Não só fazer expiação do pecado como Filho do Homem, por ser aquele que deu a vida por todos nós, mas também como segundo Adão, para receber o poder e a autoridade que Adão havia perdido, e receber o domínio e devolvê-lo aos santos. Por isso é que em João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 13, ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez. O que Adão perdeu, Jardim do Éden, Jesus alcançou na cruz por todos nós, e enquanto ele é nosso representante agora no Santo dos Santos, em que ele recebe o poder e a autoridade, ele quer nos devolver, especialmente para todos aqueles que nele creem. Então, o cenário do julgamento investigativo é um cenário em que Deus abre as portas para os habitantes da terra se reconciliar com ele através de Jesus Cristo. Em outras palavras, o fechamento da porta da graça, ou o fim do tempo da graça, é o momento em que Deus usa seu último recurso. Não tente imaginar comigo, a ideia é o seguinte: é o momento em que Jesus usa, e o Pai usa, todos os anjos, o Espírito Santo, o último recurso para convencer o homem do pecado, e que Jesus Cristo é o único que pode curá-lo, salvá-lo, libertá-lo, transformá-lo e colocá-lo em perfeita harmonia com a lei de Deus, ou a lei dos 10 mandamentos. Esse trabalho de Deus para convencer o homem, para trazer o homem de volta a Deus, tente imaginar o maior aparato de inteligência, de sabedoria, a maior força que Deus vai usar
para convencer o homem. Tente imaginar comigo. É o que Deus vai fazer antes que a porta se feche. Por isso é que é importante compreender a questão do selamento. Veja comigo como é que a história nos ajuda a compreender sobre essa questão do fechamento da porta da graça. O contexto histórico reza o seguinte. Por exemplo, no tempo dos antediluvianos, quando Noé pregou 120 anos e depois entrou para a arca se fechou. Bem, a Bíblia é clara em dizer que são 120 anos e ele entrou na arca. Deus esperou 7 dias para que o povo dê graça, para que o povo se arrependesse e entrasse para a arca. E não entraram. E o anjo fechou a arca e levou mais um tempo. E depois desse tempo, a chuva caiu e destruiu o mundo. Deus não vai, na verdade, vir à terra sem oferecer um tempo de graça para que os seres humanos o reconheçam, se arrependam e se entregam completamente a Ele. Ele vai dar tempo, oportunidades e chances para que os seres humanos, de maneira consciente e de maneira voluntária, se entregam a Ele. Quando essa obra de purificação do santuário ou do julgamento investigativo terminar, o mesmo cenário que aconteceu em Daniel capítulo 5, quando o rei Beltzazar deu aquele banquete com suas concubinas e seus diplomatas do seu governo, seus ministros e tudo mais, e usou das coisas divinas para consumir o álcool e fazer daquilo uma brincadeira, Deus se manifestou naquele lugar e escreveu na estuca da parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O que significa: pesado foste na balança e contado foi o teu reino, foi dado cabo dele, e pesado foste na balança e achado em falta. O que quer dizer, Deus deu tempo de graça para aquele jovem rei de Babilônia e infelizmente ele abusou do tempo de graça e Deus naquele exato momento o condenou, entregando o seu reino para os medos e os persas. Quando essa obra de juízo investigativo, quando a obra de purificação do santuário terminar, Deus irá dizer a mesma coisa para os habitantes da terra: está consumado, está acabado. Quem é justo, continua justo. Quem é justo, continua injusto. Qual é a sua decisão? Você quer que Deus escreva, através de Jesus Cristo, em seu livro: pesado foste na balança e achado em falta, por causa da dureza do seu coração em rejeitar Jesus e a lei de Deus como eterna, suprema e soberana? Como você quer determinar o final da sua história? Com Jesus para a eternidade ou sem Jesus? Quando o fechamento da porta da graça acontecer, com a obra de Jesus Cristo no Santo dos Santos, dizer chega, acabou, não há mediação, mas para ninguém não haverá Maria, nem Mamã Muxima, nem Pedro, nem Alfredo, nem João, não importa qual seja o santo, porque nenhum desses está dentro dessa corte que vai definir o destino da raça humana. Qual será a sua decisão? Lançar-se aos pés de Cristo agora, enquanto Ele intercede por você? Ou rejeitá-lo? Se sua decisão é Jesus, Jesus e Jesus, e ponto final, que Deus o abençoe e ore comigo. Querido Pai, enquanto o tribunal está sentado, a corte está sentada, milhares e milhares de anjos em torno de você, Jesus Cristo como nosso representante legítimo, lá nos céus, por favor, abençoe a quem tiver a ver e a curtir esse vídeo, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa alcançar a sua vida e seu coração, para quando o dia final chegar, em que o Senhor dizer basta, está consumado, nos seus livros possa estar escrito: pesado foste na balança e não achado em falta, mas achado salvos pelos méritos de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus nós oramos, amém. Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Que Deus o abençoe.